Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo 15 de 1 Samuel para nós meditarmos aí na palavra do Senhor conforme a lição. E como diz aqui, a lição trata sobre a rebeldia e a desobediência. Obrigado. Vou ler a introdução aqui, iniciar por ela, quando ele diz assim que a rebeldia de Saul e a sua rejeição por parte de Deus são tratadas aqui nessa lição, porque também refletem a rebeldia de todo o povo de Israel no futuro, né? Aqui em Oséias 4,16, a palavra de Deus chega a chamar o povo de compará-lo a uma vaca rebelde. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos de animais rebeldes. Tem aquele jumento de Balaão. Os irmãos lembram que o jumento de Balaão... Os irmãos lembram da história de Balaão? Como foi a história de Balaão? Aí Balaão estava lá, viu uma vantagem financeira, aquela oportunidade de ouro, um investimento ali para ganhar sem fazer força, era só chegar lá em cima do monte e pronunciar umas palavras feias e estava garantido o almoço dele ali naqueles dias, né? Aí ele tem aquela visão de Deus em sonho e tudo mais, mas ele resolve ir, aí vai e monta no jumento. E aí, dado momento, o jumento para, que não tem quem faça o jumento sair do lugar. É esse tipo de animal que às vezes a gente imita. Eu não estou aqui tratando das intenções descritas, né, que o jumento fez para proteger, mas do ato do animal de parar. E é curioso que diz que Balaão pega aquele chicote, bate, e ele não sai do lugar. E aí ele insiste, que ele se enfureceu e continuou batendo, o animal sentou no chão, mas não saiu do lugar. Às vezes o crente é igualzinho o jumento de Balaão. É empacado, não dá o braço a torcer, mesmo diante das situações que lhe apertam, que lhe castigam. A gente sabe fazer certo, não quer fazer o certo e fica teimando em não fazer o certo. Tem um salmo onde o Senhor nos recomenda: não sejam como o cavalo ou como a mula, que precisa de freio, de cabrecho para poder seguir, porque não conseguem obedecer. E lá em Oséias ele compara o povo a uma vaca rebelde. Como eu não entendo de pecuária, nunca vi, mas acho que deve ter a mesma conotação do jumento, aquela vaca difícil de lidar. Alguns dos irmãos aqui já trabalhou com essa história de gado, de vaca? O irmão Miguel já trabalhou com uma época, mas assim, mais por hobby, né? Então, irmãos, está aqui o exemplo prático que foi usado por Oséias. O gado tem, na sua característica, veja que é interessante o exemplo e o esclarecimento que o irmão Miguel trouxe, por dois motivos. Primeiro, no depoimento que ele nos trouxe, a rebeldia é algo inerente à característica daquele tipo de gado. Diferente da ovelha, como ele disse, que o inerente da característica da ovelha é seguir, é obedecer, é ouvir, tem uma outra característica. Já o gado tem uma característica diferente por natureza. Nós, seres humanos, em nosso estado normal da natureza humana, temos manifestações dessas coisas da carne humana. Somos rebeldes, somos desobedientes, somos mentirosos, somos gananciosos, somos orgulhosos, né? E temos essas características em nossa natureza humana.
É algo que o pecado, ele carimbou em nós. E a partir de Adão, todo ser humano traz consigo este carimbo do erro, do pecado e da desobediência e da rebeldia. É da natureza humana. É como comparado a esse gado, no seu padrão, é por natureza rebelde. Vai de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua fome, de acordo com aquilo que lhe satisfaz. Esta é a realidade apresentada para o rebelde. Mas quando nós somos convertidos ao Senhor, o Espírito de Deus produz em nós uma transformação, de maneira que nós passamos a ter agora uma outra natureza, que é a natureza divina, formados de novo pelo Espírito de Deus. E essa natureza divina que habita em nós, que é o que a Bíblia chama de um novo nascimento, ela tem outras inclinações. Enquanto a natureza da carne humana, que vai nos acompanhar até o dia que formos arrebatados, ou até o dia que morrermos, a natureza humana permanece, mas a natureza de Deus que há em nós passa a existir. Por isso, Paulo explica tanto que quem anda pelo Espírito não satisfaz as coisas da carne. Se você alimenta a sua natureza espiritual com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com a busca ao Senhor, seu espírito está fortalecido e inclinado para as coisas de Deus. Então, essas coisas da carne, da natureza humana, elas são controladas, subjugadas, de maneira que não exercem a sua ação deletéria na vida do homem. Você segue guiado pela natureza espiritual, que ao contrário, enquanto a natureza humana quer mentir, a natureza espiritual é inclinada para a verdade. Enquanto a natureza humana vê só o lucro, o prazer pessoal e a ganância, a natureza divina é o contrário. Ela quer se esvaziar e que Deus encha. Ela quer dar, ela quer dividir, ela quer amparar, ajudar. Enquanto a natureza humana é dura, é desobediente, é resistente à palavra de Deus, a natureza espiritual, ela é inclinada a obedecer a Deus. Ela quer satisfazer a vontade de Deus para agradá-lo, para honrar, para estar na presença do Senhor. E, nesse sentido, nós precisamos deixar que a natureza espiritual, a natureza do novo homem, prevaleça em nós. E isso é um ato de busca ao Senhor, mas também um ato de insistência, voluntariado de cada um. Nós não podemos simplesmente esperar que tudo aconteça magicamente. Nós precisamos nos esforçar. Como? Para aprender a palavra, para ouvir a palavra. Quer ver? Veja em Oséias, capítulo 4, aí, que nós chegamos a comentar. Veja o sentido da palavra. Oséias, você vai encontrar o livro de Oséias lá depois de Daniel. Passa Ezequiel, passa Daniel, você vai encontrar Oséias. Veja no capítulo 4 de Oséias, no versículo de número 6, Oséias 4, versículo de número 6. Veja o que diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Vejam que aqui a palavra do Senhor nos demonstra uma atitude meio que voluntária de alguém rejeitando o conhecimento de Deus
alguém rejeitando a palavra de Deus, alguém rejeitando os princípios. Então, de alguma maneira, toda a vida espiritual depende também de uma coparticipação nossa em nos esforçarmos para conhecer o Senhor, em nos esforçarmos para buscar o Senhor, em nos esforçarmos para ler a Bíblia, para estar na casa de Deus, em nos esforçarmos para sermos obedientes, ainda que nem tudo seja de acordo com o que o nosso desejo humano queira. Porque domingo de manhã, por exemplo, não é um dia simples, é um dia cansativo. Você vem da semana até quando você vai até sexta-feira, num intenso trabalho para cá e para lá. Sexta-feira, os mais apressados já começam na noite da sexta, o que eles chamam do seu descanso. Aí é festa, é isso, é compromisso daqui, da acolá. O sábado, então, é o dia oficial do divertimento. Todo mundo corre para shopping, todo mundo vai para aniversário. Se tem casamento é no sábado, se tem evento é no sábado, tudo ou pelo menos a maioria das coisas é no sábado. Aí domingo você não tem força nem para levantar para vir para a escola dominical. Aí você acorda pela manhã naquele dor no corpo, cansado, com sono, aí você pensa, vou para a igreja? Não vou para a igreja? Quando você está mais assim, sintonizado com as coisas de Deus, essa discussão dura pouco. Logo você se levanta, já está banhado, arrumado, já está caminhando para a igreja. Mas se você está, de alguma forma, um pouco menos ligado no Senhor, aí pronto, aí você já se acomoda ali e já estende um pouco mais o sono, quando pensa que já são 10h30, não vou mais não, que não vai mais dar tempo, vou chegar já no final. Não é isso que acontece? Precisa ter um pouco da força de vontade da gente de buscar também, né, irmã? Olha aí, às vezes Deus ainda nos dá essas lições, né? Que inverte a responsabilidade de nós como pais, de chamar na hora são os filhos que chamam, vamos para a igreja, quero ir para a igreja. Mas eu só estou destacando isso para mostrar para os irmãos que, em relação às coisas de Deus, a gente precisa ter também a nossa parte de atuação, não podemos ficar inertes. Você precisa buscar a Deus e, às vezes, esse buscar a Deus exige de nós certos sacrifícios. Sacrifícios que envolvem o nosso entendimento da necessidade daquilo. Então, quando eu compreendo, quando eu conheço as coisas de Deus, como Ele tanto orienta o seu povo, eu entendo que orar é importante. Eu entendo que ter o meu momento de jejum é importante. Eu entendo que estar na casa de Deus é importante para me alimentar, para me renovar, para me abastecer. Quando eu começo a compreender isso, então eu dou minha contribuição em todo o processo que Deus tem na minha vida, até, por exemplo, eu estar aqui na igreja louvando, até eu estar de joelhos orando. Imagine como não é fácil você obedecer certas condições que a palavra de Deus dá. É preciso você ser alguém que tenha fé de fato. Às vezes você é colocado à prova em situações e você tem que parar e abrir mão daquilo que você quer. Então, um exemplo assim grosseiro. Judas era o discípulo que cuidava da oferta, mas ele era corrupto. Ele não podia ver nada dentro da bolsa que ele guardava, ele tomava. Imagine se Judas estivesse junto com os discípulos quando eles foram evangelizar em Samaria. Que chegou aquele Simão, o mágico, chamou Pedro e disse, olha, eu te dou aqui um dinheirinho para tu me dar esse mesmo poder. Judas tinha vendido tudo. Mas Pedro era um homem de uma visão espiritual diferente. Ele olhou nas palavras de Simão algo péssimo. Eu lembro de uma história que alguém conta do evangelista Billy Graham. E os irmãos conhecem ele, é um homem que pregou no mundo inteiro,
foi conselheiro de inúmeros presidentes americanos e etc. E alguém um dia perguntou para Billy Graham por que ele não se candidatava a presidente da República dos Estados Unidos, por que ele não se candidatava, já que ele era um homem tão grande, tão influente, e ele dizia na sua resposta que ele já tinha o cargo mais alto, por que ele ia se rebaixar a ser presidente da República? Essa era a resposta dele. Então a gente vê uma compreensão que aquele homem tinha do reino de Deus, da função, e ele falava aquilo assim, que chamava a atenção das pessoas, porque na cabeça dele, a posição que ele ocupava como ministro do reino, né, como pregador do evangelho, era muito superior à posição de um presidente americano. Pedro tinha essa visão. Aí Simão veio com aquela proposta para ele, e Pedro disse, não, fica contigo esse teu dinheiro para perdição, tu não tem parte nesse negócio, tua mente ainda não é alinhada com as coisas de Deus. E às vezes nós, diante de situações assim, acabamos cedendo. Às vezes você não cede ali com R$1.000, com R$2.000, mas se chega um dinheiro que possa ser grande, aí você vende a sua fé. Quantos têm feito isso? Não é? Quantos não têm tido essa fidelidade? Porque às vezes é difícil. Às vezes você está ali com dificuldade, passando uma dificuldade aqui, acolá, vem uma oferta corrompida e você negocia a sua fé. Não é fácil todas as vezes. Às vezes você é uma pessoa muito magoada. Anos vem carregando uma mágoa de alguém e às vezes você vive em conflito e você então se converte e a palavra de Deus diz que a gente não deve viver assim. Você então tem que ter a iniciativa para buscar reconciliação, para perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Então nem todas as coisas são fáceis. E aí é que entra o poder de Deus para nos capacitar. Mas nós temos que ter a compreensão que uma parte da iniciativa a gente tem que fazer. A história de Saul é uma história interessante que ela fala sobre exatamente isso, rebeldia. Só quero que você tenha a sua atenção na revista agora para mostrar bem aqui nesse conceito que a rebeldia ela é um ato de resistência, vamos dizer, um ato de dureza. Você se opõe a determinada ordem ou autoridade. Aqui o conceito está bem amplo, ele diz que você pode ser obstinado assim em excesso. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não saio daqui. É muito comum você ver esse tipo de rebeldia quando se trata de reconciliação entre pessoas. Quando as pessoas precisam se reconciliar, costuma ter essa atitude. Eu não vou, fulano é que vem, fulano é que tem que vir. Eu não perdoo, só se ele vier me pedir perdão. Então, há sempre essa dureza. Isso, essa resistência à ordem de Deus, ela é considerada um ato de rebeldia. Mas eu acho que a lição fica mais entendida se a gente vê a história de Saul mesmo. É muito mais interessante. No capítulo 15, diz para nós que, primeiro, Saul foi escolhido e ungido rei e Samuel o chama, desde o versículo 1, e diz isso para ele. Olha, o Senhor me enviou para te ungir, para tu ser rei. Agora, olha a orientação. Ouve as palavras do Senhor. É como se naquele momento o rei Saul estivesse sendo colocado à prova para ser ou não ser confirmado sobre o trono de Israel. Deus havia dado a ele aquela bênção. Saul era de uma das famílias pequenas de Efraim. Ele era de uma família pequena. Saul não era ninguém. Embora fosse um homem grande, ele era maior do que a média dos homens. Quando eles estavam juntos, a multidão, Saul se destacava do ombro para cima. Ele era mais alto. O ombro de Saul batia na cabeça das pessoas. Então ele era aquele homem grandão. Mas era o que ele tinha de diferente. E Deus diz a ele, eu te escolhi, tu foste ungido.
Aí o Senhor agora coloca Saul à prova. Lembro-me do que Amaleque fez. Quem era Amaleque? Amaleque era uma tribo nômade dos desertos daquela região. Os amalequitas eram uma espécie de clã. Então eles tinham essa vida, viviam acampados e foram educados, e a geração dos amalequitas cresceu em um comportamento de pilhagem. Os irmãos sabem o que é pilhagem? Pilhagem é aquilo de você atacar os outros e roubar o que é delas. Então a vida dos amalequitas era um bando migratório. Eles iam em determinada região, identificavam uma comunidade qualquer, davam contra aquela comunidade, matavam, levavam escravos, tomavam a comida, a roupa, animais. Então eles viviam nos desertos assim, atacando os povos. Só que, você olhando depois com calma, vão ver que os amalequitas eram um povo covarde, eles não eram um povo honrado, eles eram um povo cheio de subterfúgio, de engano, de mentira. Eram como, vou dar um exemplo no reino animal, as hienas. Dificilmente as hienas atacam e matam a presa, elas costumam atacar as carcaças, as sobras. Então você olha os amalequitas com esse perfil. Vou dar um exemplo aos irmãos do primeiro momento que os amalequitas tiveram contato com Israel. Israel saiu do Egito, estava no deserto. Os amalequitas, eles começaram a atacar os mais fracos e os mais lentos, os que estavam no final do comboio. Os irmãos lembram do episódio que Moisés estendeu a mão e Arão e Ú tiveram que segurar as mãos dele? A guerra era contra amalequitas. Por que os amalequitas? Porque eles se espreitavam no deserto. Como não podiam bater de frente numa guerra aberta com o povo, eles começavam a matar os da beirada, os da fim da fila, os que estavam lá por trás. Por isso, irmão, é bom a gente estar sempre no bolo ali, no meio do fogo. Porque o crente que começa a se abeirar muito, o Amaleque quer vir destruir. Então, o ato dos amalequitas sempre foi assim. Vou dar outro exemplo para os irmãos, como eles agiam assim. Davi ganhou de Aquis, um dos 5 príncipes filisteus. Os irmãos sabem que os filisteus estavam organizados em 5 estados, formava a nação dos filisteus. Então eram 5 príncipes, 5 reis, governadores filisteus. Um deles era Aquis, que adotou Davi quando fugia de Saul. E Aquis deu a Davi uma cidade chamada Ziclag. Quando eles saíram da região para a guerra, ficaram nas cidades mulheres e crianças. E a cidade de Ziclag, onde morava Davi com a família dele e os seus homens com as famílias, saíram os homens para a guerra, a cidade ficou só as mulheres. Os amalequitas já estavam esperando. Já sabiam que a guerra ia acontecer, estavam esperando para invadir as cidades enfraquecidas e sem proteção. Eles não tinham coragem de bater de frente e atacar para guerrear contra os homens. Eles esperavam. Então os amalequitas tinham esse ato. Além de serem idólatras, corrompidos, serem extremamente agressivos, maus. E o fato é que quando Davi sai da cidade, os amalequitas invadem. Queimam tudo e levam as pessoas embora. Aí os irmãos conhecem a história. 3 dias depois, Davi lá na frente da batalha não foi aceito. Mandaram ele embora. Ele, 3 dias voltando para sua casa, olhou a cidade pegando fogo. Aí correu atrás e Deus deu vitória, alcançou os amalequitas. E eles eram bandos assim que eram difíceis de exterminar, porque Moisés brigou contra eles, Saul brigou contra eles, depois Davi brigou contra eles, e você vê amalequitas ainda espalhados. Era um povo que vivia nômade.
Então, esses amalequitas, Deus, de fato, Saul não chegou a exterminá-los. Aquele segmento dos amalequitas que foi atacado por Saul era talvez o maior, mas não era o único. Deus disse para Saul: agora vai, eu me lembro do mal que eles fizeram ao meu povo, vai lá e destrói todos eles. Só que a ordem de Deus para Saul foi uma ordem que poucas vezes Deus deu, que era ordem para que a cidade fosse totalmente destruída e não ficasse nada, a não ser tesouros de ouro e prata que deveriam ser consagrados ao templo, ao Senhor, e não poderia estar na mão de ninguém do reino de Israel. Deus fez isso com Jericó. Se os irmãos olharem a conquista de Jericó, vão ver que Deus dá ordem que não podia pegar nada. Era para destruir tudo integralmente. Homens, animais, crianças, tudo. E as outras cidades não. As outras, a conquista era normal. Os homens eram vencidos, mulheres eram tomadas muitas vezes, crianças eram levadas cativas, mas o exército era destruído. E os bens eram mantidos, os animais, tudo para o povo. Aquela sociedade era outra realidade, não é como a nossa. Lá uma peça de roupa valia muito, então ninguém deixava o despojo. Muitas vezes os exércitos caídos, os corpos eram subtraídos das suas roupas, dos seus objetos pessoais, de tudo. O povo era carente de tudo. Então o despojo incluía tudo. Então aquilo era a realidade da época. E Deus então dá ordem a Saul para ir e destruir Amaleque completamente. Não podia ficar nada. Era uma ordem muito específica. Veja aqui no versículo 3. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo. Vem aqui. E destrói por completo tudo que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulheres, crianças e os que mamam, boi, ovelha, camelo e jumento. O Senhor deu esta ordem para Saul. Aí Saul, então, em obediência inicial à ordem, reúne o povo, 200.000 homens, versículos 4. 200.000 homens de Israel e 10.000 homens de Judá. Aí ele veio a uma cidade de Amaleque e se colocou no vale em ordem de batalha. Ele mandou um recado para este povo chamado queneu, os queneus. O que havia no Antigo Testamento era uma dispensação e que naquele momento aquela realidade existia porque a nação de Israel precisava se implantar como um reino sacerdotal perfeitamente ordenado por Deus. O povo que morava naquela terra dos cananeus era um povo altamente idólatra. E o nível de pecado daquele povo estava tal como era o de Sodoma e Gomorra. Porque embora Deus seja amor, e as pessoas às vezes não entendem isso, mas há um limite em que a justiça de Deus tolera. Em vários lugares da Bíblia a gente vê que a Bíblia chama assim, é como se a medida de fulano está chegando ali, em tal ponto. É como, vou dar um exemplo assim para a irmã entender. É como se nós fôssemos, a nossa vida espiritual, como um balde. Um balde. E o pecado, uma torneira. Então, tem pessoas que botam o balde ali e a torneira é aberta gota a gota. Então, passam-se anos em que o balde demora para encher, e aqueles anos são a tolerância de Deus. O balde é o limite da tolerância de Deus. E ali, gota a gota, vai caindo e a pessoa vai vivendo, e anos passam e nada acontece. Tem outros que a torneira é aberta. E aí o balde enche a ponto de transbordar. Se a irmã lembrar das palavras que os anjos falaram a Abraão na ocasião de Sodoma e Gomorra,
vai ver que o clamor da cidade chegava até o céu. Ou seja, o limite do pecado havia extrapolado e o juízo teria que acontecer iminentemente. Nós tivemos uma situação semelhante quando Deus destrói o mundo na época de Noé. A violência era tal que o testemunho que era dado daqueles homens era que o pensamento no coração deles era mal continuamente. Então a medida do juízo daqueles homens extrapolou. Aí o juízo vem. Nossa geração, ela está com um balde quase cheio. O que tem segurado as pontas da nossa geração é a presença da igreja. A igreja que tem suavizado e dado tempo. Porque na hora que a igreja for tirada, o juízo iminente vai acontecer. Deus dá oportunidade. Então, aquelas nações, elas já tinham chegado. A senhora vai ver quando Deus começa a falar para Moisés sobre a terra prometida, ele já diz que iria expulsar aquelas nações porque eles eram grandes pecadores. O que Deus estava fazendo com Israel era dar a Israel a tarefa de ser um instrumento de juízo de Deus para aquele povo. Eles iam ser todos exterminados. Por causa da desobediência de Israel, até hoje, eles pagam o preço. Se a irmã for visitar a nação de Israel hoje, vai ver que metade das cidades é de Israel, o controle militar e civil. Metade das cidades são de palestinos, de árabes, estão dentro do território de Israel, controlam a cidade do ponto de vista civil, leis, costumes. Israel só tem o controle militar, só, mas não pode expulsar. São restos dessas gerações. A faixa de Gaza, que hoje é a faixa de Gaza, claro que ela tem alguma ascendência ainda dos filisteus, mas assim como Israel foi retirado da terra na época da Assíria, os filisteus também. Então hoje a população lá também é mista. Mas aquela faixa de Gaza era onde os filisteus habitavam e ainda hoje há um dos pontos de maior conflito naquela região ainda é de lá. Por quê? Porque não cumpriram a ordem. Às vezes a gente não entende por que Deus muitas vezes precisa fazer essa limpeza. É para que o dano não seja maior. Preste atenção o que aconteceu quando Israel, depois de atacar Jericó, ataca a cidade de Ai. E aquele único soldado guardou consigo um pouco de ouro e uma capa enterrada debaixo da sua tenda. Por causa dele, unicamente dele, de um pecado que aparentemente podia ser inocente, toda a nação padeceu severamente. E o que aconteceu foi que, além do povo ser derrotado, a presença de Deus se afasta, que eles ficaram sem saber o porquê. Não houve uma palavra de Deus nem para preveni-los, porque Israel foi separado como a igreja é separada, um povo santo. Israel não era só um país qualquer que Deus nomeou. Nós não podemos entender Israel assim. Israel foi um povo santo exclusivo. A separação de Israel foi uma coisa que Deus fez como Israel não é comparado a nenhuma nação da terra. É diferente. É algo que Deus tomou para si mesmo e ele decidiu que Israel seria essa nação diferente. E parece que Deus assim teve prazer de escolher o povo mais duro para fazer deles aquilo que ele queria que assim fosse. Mas veja que o pecado daquele homem contaminou todo mundo. E Israel deveria ser esse instrumento de limpeza para que a terra tivesse diante de Deus, se tornasse tolerável. Porque, irmã, se nós, de alguma maneira, deixarmos que o erro e o pecado tomem proporções grandes demais e ninguém faça nada, as sociedades elas não vão conseguir permanecer, porque nós vamos virar
uma sociedade impossível. Você vai viver na sua casa armado contra quem está do seu lado. As próprias leis e a própria justiça e em muitos países a pena de morte ela é usada para que a sociedade não caminhe para uma maldade absoluta, como foi na época de Noé, como foi em Sodoma e Gomorra, e como estava sendo entre os países cananeus que Israel tinha que derrotar. Aqueles países, eles estavam sacrificando criança aos ídolos. E as gerações que cresciam, por exemplo, entre os amalequitas, cada filho aprendia as mesmas formas de agir dos pais. E com o passar do tempo, as pioravam. Israel deveria ter sido um instrumento de juízo para que Deus limpasse o mal daquela região. Então, o que nós vemos é que naquela realidade, daquela época, daquela forma de vida conhecida, Deus estava estabelecendo Israel como um povo e aquelas nações eram para ter sido julgadas. Só que o instrumento do juízo não era fogo do céu, nem era um outro dilúvio. Deus determinou que Israel fosse o instrumento de juízo. Israel não foi. Toda a família foi destruída. Então, a noção que eles tinham para Israel naquela época era de completa santidade. Era um povo dedicado ao Senhor. Então, os juízos eram elevados. Aí eu quero lembrar os irmãos o que a Bíblia diz. A quem mais é dado, mais é cobrado. Vou dar outro exemplo para a irmã entender como o juízo era severo. Quando Israel estava no deserto, um grupo de sacerdotes, comandado por 3 cidadãos, Coré, Datã e Abirão, eram sacerdotes. Eles reuniram um grupo de sacerdotes e mais as famílias deles e foram até Moisés. Chegaram lá e disseram: Moisés, nós não aceitamos que só Arão e a família dele tenha direito de entrar para ministrar ao Senhor no santuário. Nós também somos sacerdotes. Nós também somos eleitos. Nós também queremos o direito de entrar no santuário. Na hora que ele falou aquilo, Moisés caiu com o rosto em terra, porque já sabia o que aconteceria com aquele grupo. Irmãos, isso é muito sério. A rebeldia é um negócio terrível. Poderia Moisés ter dito: não, vocês estão errados, vamos votar. Vamos ver quem pode. Não, não foi assim que aconteceu. Poderia acontecer assim numa sociedade como a nossa, mas aquele povo não era um povo comum. As normas que estavam ali eram normas de alto nível, de exigência e de bênção. Quando aqueles 3 resolveram fazer isso, e o Senhor, então, mostrou que era Arão que deveria estar lá. Aí Moisés disse assim: olha, vamos fazer uma comparação. Se foi Deus que me mandou a fazer tudo como é para fazer e as coisas, e vocês morrerem como homens normais, de doença, de velhice, então Deus não me mandou e nada disso aqui é verdadeiro. Mas se acontecer um negócio assim fora do comum, se a terra abrir a sua boca, ele queria dizer, e comer vocês vivem, então Moisés pensou numa coisa impossível. Na hora que ele terminou de falar, a terra se abriu e tragou Corã, Datã, Abirão, os sacerdotes rebeldes e as famílias deles. É como se Deus dissesse assim, para extirpar o mal.
Nós não devemos achar que o amor e a misericórdia de Deus são tolerantes com o pecado. Não são tolerantes, irmão. Deus, ele muitas vezes, o que nós vimos pela Bíblia acontecer é que o Senhor retarda o juízo para dar oportunidade de arrependimento e de perdão. Mas se não há arrependimento e perdão, o juízo é inevitável, porque o salário do pecado é a morte. Então nós não devemos entender o amor de Deus dentro da nossa visão do que é certo pelas nossas tradições sociais, ou mesmo até os que querem usar o que eles chamam hoje de do politicamente correto. Porque nós temos que entender Israel e a sociedade da época como de outra maneira. Israel não era um país qualquer, Israel era o povo de Deus, como o é a igreja. Olha como as coisas de Deus para a igreja são específicas, são nobres. Pedro diz no seu capítulo 2, versículo 8, que a igreja é um sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Há uma separação. Por isso, o caminho da igreja é estreito, é fino, é delicado, e a gente tem que andar ali em comunhão com Deus, porque nós somos um povo separado. O que nos difere, como diferiu Israel, é que o sangue de Jesus nos purifica, os que se arrependem e andam em novidade de vida. Mas quem vem para a igreja, mas vive no pecado, não demonstra o arrependimento nem a fé no Senhor Jesus, vai, como Jesus disse, vai haver joio e trigo. Mas Deus vai tolerar, vai segurar o juízo, até que o trigo e o joio estejam em condições de ceifar. Por isso, muito joio acha que é trigo, porque cresce com o trigo, no meio do trigo, entre o trigo, parece com trigo, mas não é trigo de verdade. Mas Deus não arranca quando nasce, para não danificar o trigo. Vai deixar crescer, mas sabendo que quando for colher, trigo para cá e joio para lá. Então Deus não tolera o pecado, apenas reserva o juízo ao momento apropriado. E a alma que pecar, essa morrerá. Eu acho que dá para entender em poucas palavras a ideia do balde, né? De o quanto as pessoas podem ou não adquirir para si a condenação mais rápida ou mais devagar. É isso. Se você não tira, né, a raiz, você acaba tendo de novo aquilo ali. Então, entenda Israel como sendo um instrumento que, para a época, Deus usou como um controle. Um controle. E detalhe, isso é importante agora, só para informar mais um pouco. Percebam bem, o fracasso de Israel em fazer o que Deus mandou fazer repercute até hoje em nós. A grande maioria dos ídolos, dos deuses estranhos e falsos que marcaram impérios inteiros, como foi romano, grego, assírio, todos passaram gerações, ultrapassaram a época de Jesus e chegaram aos nossos dias. De onde veio isso aí, irmão? Da terra de Canaã, daquela região lá. O fracasso de Israel, que hoje a gente às vezes pensa, por que coitadinho de criança? O fracasso deles amaldiçoa o mundo até hoje. Vá olhar quem era a Diana dos Efésios. A Diana dos Efésios cresceu a partir de Astarote, uma das deusas de Canaã, que foi sendo aperfeiçoada, modificada, se transformou em Diana. Depois em Atenas, para os gregos. Depois, nas muitas
figuras femininas de idolatria que nós temos hoje. De onde veio essa raiz? Lá de baixo, de onde deveria ter sido cortada quando Deus mandou cortar. Então, a falha de Israel hoje sobrecarrega o mundo com idolatria. Um exemplo. Nós temos que ter muita vigilância nesse sentido, para não estar trazendo coisas que não se sabe a origem, a procedência. E consagre, irmão, tudo que é seu, consagre ao Senhor. Desde aquilo que você compra, que você come, não deixe de orar antes de comer. Consagre tudo ao Senhor, né? E peça sabedoria a Deus para que você tenha em suas coisas aquilo que é para o Senhor e para a glória do Senhor. Bom, irmãos, mas eu já vi que eu me distanciei muito do tema. O tema é a rebeldia. Então, para os irmãos verem aqui que Saul recebeu uma ordem muito direta, né? Aí vai olhar no versículo 7, que ele começa a cumprir a ordem. Olha aí. Saul saiu, feriu amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Avilá era uma terra do lado quase que já no Iraque. Então ele pegou assim, de leste a oeste, aqueles 200 mil homens saíram varrendo. A gente não tem noção, às vezes, da distância. Avilá, os irmãos lembram de Avilá, que era uma terra que dava ouro? Lá na descrição de Gênesis, quando fala sobre havia o rio, né, os rios que nutriam Éden, e um saía da terra de Avilá, onde que era Avilá, era ali no Iraque, aquela região dali. Então ele foi desde aquela região, passou as montanhas de Israel, desceu até o Egito. Ele passou no deserto, varrendo o deserto. Aí, chega no versículo 8, ele começa a errar. Porque diz que ele pegou vivo Agag, que era o rei dos amalequitas, destruiu o povo. No versículo 9, deixou vivo Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros e tudo que era bom. Não quis destruí-los por completo. Só destruiu o que era vil, rejeitado. Isso ele destruiu tudo. Aí o Senhor viu o ato de Saul, de um homem rebelde. Mas aí eu quero destacar para os irmãos um aspecto da personalidade de Saul muito complicado. O rebelde, antes de tudo, é um homem orgulhoso. É um homem vaidoso, soberbo, só pensa em si mesmo e quer glória para si. O rebelde é assim. O rebelde, quem não se submete, só quer glória para si. Veja 3 características aqui. A primeira, Saul poupou Agag. Você sabe por que ele poupou Agag? Porque para Saul, que era o primeiro rei constituído de Israel e que tinha compreensão de que ele ainda não era o rei, ele era é chamado rei, era o comandante, mas ele estava organizando o reino. Ele ainda não tinha um exército fixo, ele ainda não tinha uma sede fixa, ele ainda estava estruturando o reino, ele estava num período quase que probatório, tanto que para cada batalha ele precisava convocar um exército espalhado. Quando ele prende Agag, o intuito dele é mostrar, validar a sua condição de rei, o seu poder de rei. Ele desprezou a ordem do Senhor porque quis tirar vantagem com a figura de Agag. Ele trazer preso e exibir Agag como um troféu diante dos anciãos de Israel ia produzir na cabeça dele, talvez ele tenha sido até aconselhado por seus capitães a fazer aquilo, porque era o normal daquela época dos povos, trazerem os reis. Outras vezes isto aconteceu, outras vezes você vê nas histórias do Antigo Testamento, muitas vezes os reis sendo trazidos presos
e às vezes eram executados depois, mas eram trazidos como troféus. E Saul, por causa do seu orgulho, ele ouve o conselho do ímpio e desobedece ao Senhor e traz Agag vivo. Não era para ter feito aquilo, aquele não era momento de honrar a si mesmo, era momento de honrar ao Senhor. E se ele tivesse feito aquilo, Samuel mesmo disse para ele, em outro momento Samuel disse para ele, se ele tivesse obedecido ao Senhor, depois eu vou achar aqui, se ele tivesse obedecido ao Senhor, Deus havia confirmado o reino dele. E ele não obedece, ele erra, e errou mais de uma vez. Então, com isso, nós vemos a primeira manifestação de orgulho de Saul. Segundo, ele foi procurado e ele autorizou que fossem preservados os melhores animais para agradar o povo. Mas, na verdade, um outro aspecto que nós vemos aqui é ele se sentindo no direito de, como rei, determinar o que iria viver e o que iria morrer, passando por cima da ordem do Senhor. Então, para ele, diante de 210 mil homens, era uma moral ele dizer, não, pode deixar vivo. Não, eu decidi que deixa. Então, para ele, o orgulho pesou. E tem mais um outro aspecto do orgulho que é manifesto dele. Quando ele volta, antes de se encontrar com Samuel, bem aqui, versículo 12, ele edifica um altar ou um memorial para ele mesmo. Veja aí, versículo 12, ele edificou para si um lugar. Alguém tem outra tradução, né? Ele levantou para si uma torre, um memorial, um monumento. Aí você vê aí como Saul estava diferente. E ele tinha sido lembrado. Porque quando Samuel conversa com ele pela primeira vez, Samuel já começa dizendo, o Senhor me ungiu para tu seres rei sobre o seu povo. Já lembrou ele, olha, tu é rei por causa do Senhor. E quando Samuel fala para ele, do versículo 17, depois do pecado, Samuel lembra ele de novo. Quando tu eras pequeno à tua própria vista, não foste tu feito cabeça da tribo de Israel? Em outras palavras, dizendo assim, tu não era nada, Deus te fez rei, e agora tu vem com essa ingratidão e desobediência e rebeldia, né? Decidiu contra a ordem dos seus irmãos. Ver aí 3 aspectos do orgulho de Saul. E o rebelde, ele tem de ser orgulhoso. O rebelde é uma pessoa que quer o holofote para ele, que quer ele mandar, ele é insubmisso, porque para ele sempre pode fazer melhor do que quem está comandando. Esse rebelde tem essa característica. Para ele, só o que ele faz é que presta. Quem está mandando ele fazer não sabe nada. Qual é a fase da vida em que as pessoas são mais rebeldes? Os irmãos que estão dizendo. É a adolescência, não é? E qual é a época da vida em que o filho menos ouve e aceita as palavras do pai e da mãe? Não é da adolescência? Parece que o pai e a mãe não sabem de nada. Eles que sabem de tudo. Você está desatualizado, ultrapassado. Não é isso, irmãos? Essa característica do orgulho, ela está muito atrelada à rebeldia. Então, essa característica de Saul mostra claramente o porquê da rebeldia dele. Ele queria aparecer, ele queria ser, ele queria fortalecer o governo dele, o reino dele. Quando você é rebelde, sempre há uma intenção de algum ganho pessoal por trás. Não manteve aquilo, não alimentou, não cultivou. Por isso a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, vão seguindo em frente.
ele quis agradar aos homens, sendo que, na verdade, ele demonstraria muito mais autoridade tendo cumprido a ordem do Senhor, porque ele iria contra a vontade da grande maioria para que a ordem do Senhor fosse cumprida. Com isso, ele ia demonstrar que ele estava como rei sob o controle, direção de Deus. Não fez isso daí. Sobre o que a irmã falou da morte do Amalequita, há dois relatos, um em 1 Samuel e um em 2 Samuel, sobre a morte de Saul. Os relatos, o de Samuel diz que ele estava no meio da batalha e havia sido ferido. Para não ser morto pelos filisteus, que foi o alvo da guerra dele a vida toda, ele tinha ódio dos filisteus, ele não se dava bem, diz a Bíblia, que ele então se lança sobre a sua espada porque o seu servo, seu escudeiro, não o quis matar. O escudeiro, vendo o que ele fez, também se suicidou. Esse é o relato de 1 Samuel. Em 2 Samuel, Davi já é rei, Davi já está comandando lá seus homens. Chega um amalequita, que era talvez um escravo de Israel, que foi obrigado a lutar por Israel. E esse cidadão chega até Davi, trazendo a coroa e uma manilha, eu acho que era uma espécie de alguma coisa de água que ele carregava, que Saul carregava. E ele chega para Davi cheio de todo importante. Eu cheguei porque vim trazer a notícia de que Saul está morto. Ele esperava que Davi, agora é a minha vez. E aí Davi se diz, como é que tu sabe que ele está morto? Não, aí ele quis levar vantagem. Eu mesmo matei. Ele estava lá ferido, agonizando, eu peguei a lança e o matei. E vim aqui para trazer. Aí Davi depois pergunta para ele, tu não teve medo de tocar no ungido do Senhor? Aí Davi deu ordem e executaram o Amalequita. Ele ainda morreu por causa disso. Mas quem estuda entende que há dois relatos. Duas possibilidades. A primeira é que o Amalequita tenha criado essa história para apresentar a Davi, querendo tirar vantagem. Essa é ele encontrou, talvez, no campo de batalha, Saul morto, e se aproveitou para querer ganhar uma vantagem, pensando que Davi... Por que ele não foi embora? Por que ele não correu? Por que ele não guardou a coroa como um despojo de guerra? Não, ele foi atrás de Davi. Quis levar vantagem e acabou morrendo. A outra possibilidade é que alguns também fazem a concepção, é que Saul foi flechado na batalha, tentou se suicidar, por algum motivo não conseguiu, porque ele se lançou sobre a espada, mas de fato, dependendo de que lado, ele pode ter tido um ferimento piorado, mas não ter morrido imediatamente. E então, como não podia contar com o seu escudeiro, esse rapaz, vendo Saul já ferido, agonizando, terminou de matá-lo. Tanto uma condição quanto a outra podem ter ocorrido, mas a Bíblia não nos dá fundamentação para, de fato, dizer como foi a mecânica dos eventos até aí, né? Particularmente, eu acho que o Amalequita quis levar vantagem se deu mal. Né? Eu particularmente acho, mas não é impossível que tenha sido uma sequência assim também. O que Deus tinha dado. E não quis se passar por cima, embora tivesse muitas ocasiões que podia fazer isso. Os irmãos, às vezes eu acho interessante a situação de Saul. Saul era uma pessoa impaciente, agoniado, e ele sempre teve uma relação muito grande com capas. Saul sempre teve relação com capa. Quando Samuel entregou a condenação dele, que foi embora, ele pegou a capa de Samuel e rasgou. Depois ele perseguindo Davi por uma ou duas vezes, estava lá fazendo suas necessidades, Davi foi lá e cortou a capa. Eu acho que esses eventos foram assim, uma coisa que bateu no coração de Saul na hora que rasga a capa, né? Que Samuel rasga a capa. Acho que quando Davi corta a capa dele outras vezes, é como se na cabeça dele estivesse confirmando aquilo que estava acontecendo. Porque ele perdeu o reino aqui, mas desse ponto até o momento que ele morreu, passaram-se ainda anos, não foram imediatos.
40, ele reinou 40, Então, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, o tempo que Deus faz as coisas não é igual ao nosso. Davi soube esperar e, na hora certa, alcançou a bênção. Vamos lá, só continuando aqui. Então, Deus expressa no versículo 11 a sua insatisfação com Saul. Saul vai procurar Samuel para se justificar. Já comentamos sobre o orgulho. Ele chegou lá se justificando ter feito o serviço pela metade. Alegou como justificativa dos seus atos que queria era sacrificar o Senhor, o que era uma inverdade. Até porque todo aquele rebanho não havia, com certeza, sido destinado somente a Saul. Com certeza, muito povo levou embora animais consigo. Estava desobedecendo, é isso. E aí é quando Samuel dá a ele essa grande lição que serve para nós até hoje. Quando ele diz aqui, (22) tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Então essa lição é muito forte, pregada anos e anos e anos e anos em todas as igrejas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Só que nós precisamos entender o que é a obediência. O que é a obediência? Para que não haja em nós um conhecimento só teórico, mas sim um conhecimento vivido, prático, que é o que não teve com Saul. Saul rejeitou o conhecimento de Deus e por isso foi rejeitado. Aí ele vem e em dado momento, ele reconhece aqui 24, pequei, transgredi o mandamento do Senhor, não obedeci a sua voz, porque temi o povo. E Pedro ensina na sua carta que antes devemos obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia, em relação às autoridades, nos ensina que nós devemos obedecer às autoridades e orar por elas, porque toda autoridade foi Deus que constituiu. Aquele ditado que diz, o povo merece quem governa. Então, nós devemos entender que as autoridades não devem ser objeto de nosso escárnio, de nosso desprezo, de nossa rebeldia em rede social, não. Deve ser motivo da nossa oração para que Deus nos dê líderes que nos conduzam realmente com dignidade. Isso é uma primeira coisa. Segundo, embora devamos orar e nos submeter, mas há uma restrição aí exatamente no que Pedro falou, em obedecer primeiramente a Deus. Se a postura das autoridades é corrupta, é idólatra, é mafiosa de alguma maneira, tem algum aspecto que desonra a Deus, então, pela palavra, nós não estamos obrigados a seguir conforme a orientação daqueles que lideram. Porque aí eu estaria pecando. É como se uma vez aconteceu comigo que liguei para um pastor conhecido para conversar com ele, me aconselhar, uns anos atrás, e no aconselhamento ele me mandou pagar propina. Aí, desse dia em diante, a imagem daquele homem para mim ficou desconstituída. Eu até não mantive mais contato com ele, às vezes uma outra vez, assim, por acaso, mas nada firme, mas porque, como é que é uma autoridade, um crente, um pastor da igreja, e me orienta a praticar um ato errado, dizendo que Deus vai entender. É como Saul. Achou que Deus entendeu. Glória a Deus. Então, irmãos, para finalizar, nós vemos aqui Saul, um homem apressado,
ainda ele não esperou Samuel chegar, ele já ofereceu as ofertas, o sacrifício no lugar de Samuel. E também ele, como diz aqui, Samuel despachou ele, mas ele ainda assim não entendeu. Versículo 30, ele diz: eu pequei, mas pelo menos me honra diante do povo, volta comigo para sacrificar, para oferecer lá para comer, para que eu possa adorar o Senhor, versículo 30, teu Deus. Por que Saul, primeiro ele chama Samuel ele já estava tudo perdido, mas para ele aquilo parece assim que não... O que importava era que Samuel viesse para honrar ele diante dos homens que estavam lá. Era o que Saul buscava, é o que o rebelde quer. E um detalhe, no versículo 30, quando ele fala para Samuel, por que ele não fala ao Senhor, vamos adorar o Senhor nosso Deus, ou ao Senhor meu Deus? Ele diz, vamos adorar o Senhor teu Deus. Saul já estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Veja aí, versículo 30. Ao Senhor teu Deus. Veja aqui o detalhe, mostra como Saul não tinha nenhuma intimidade com o Senhor. Davi já era diferente. Enquanto Saul vinha trazendo o troféu de Agag para se apresentar aos homens como uma grande figura, Davi trouxe a arca para o seu governo. E ao invés de se preocupar com o que os homens achavam, ele estava lá dançando e festejando na presença do Senhor, a ponto de até a mulher dele achar aquilo estranho. Mas para ele o que importava era Cristo. Veja a diferença dos dois homens. O rebelde só quer para si, o servo só quer para o Senhor. Que sejamos servos e nunca rebeldes, para a glória de Deus. Amém?